Boa noite a todos que acompanham a TV Radioteca. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, a nossa juventude vem assumindo cada vez mais um papel de protagonismo na sociedade. E ninguém melhor para falar disso do que quem vive e constrói diariamente esse protagonismo. O nosso convidado de hoje é o Jair Honório. Ele que é formado em contabilidade, direito e em breve em administração, traz consigo experiências de gestão tanto na iniciativa privada como nos mais variados segmentos de entidades filantrópicas. Seja bem-vindo à TV Radioteca, Jair. Boa noite, Andressa. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pela Radioteca. Quero deixar aqui o meu abraço. Para começarmos, quais são as suas expectativas para a juventude futura? Andressa, as melhores. Eu acredito que seja uma pessoa suspeita para falar sobre esse tema, porque durante toda a minha vida eu defendi muito a bandeira da juventude. Desde os movimentos estudantis, passando pelas agremiações, até nos dias atuais eu defendo muito a bandeira da juventude. Só que, por mais que sejam as melhores, é preciso a gente ressaltar aqui que a nossa juventude contemporânea, a nossa juventude dessa atualidade, ela precisa trabalhar para construir o futuro que ela quer. Então, não adianta que apenas a gente desejar e essa nossa juventude cruzar os braços e esperar um futuro bom. É necessário que ela faça por onde construir esse caminho. Verdade. Como você acha que a juventude atual vem lidando com a própria imagem? É um ponto bem delicado, Andressa. Eu acredito que, assim, nós mudamos determinados padrões. Com o decorrer do tempo, a gente, naturalmente, vai mudando esses padrões. E a nossa juventude de hoje, ela tem padrões bem atípicos para as juventudes de outra hora. Então, hoje, nós vivemos um mundo onde os modelos, ser diferente é ser igual. Então, a gente precisa entender que a imagem da juventude, não só a imagem física, não só como ela se apresenta para a sociedade, mas a imagem dela como um todo é muito importante para a forma com a qual ela quer ser vista e com a qual ela quer ser respeitada. É necessário que a gente entenda isso e diferencie bem esses dois pontos para que não haja confusão e que a gente possa entender que a nossa juventude, por mais liberdade que o mundo de hoje traga, por mais acesso às informações, acesso a tudo quanto a tecnologia nos permite hoje em dia, a nossa juventude ela deve priorizar por uma imagem que possa colocar ela no patamar que ela quer, seja no mercado de trabalho, seja no respeito a qual ela quer ser recebida, seja na própria questão da diversidade sexual, seja na questão da inserção no mercado de trabalho, seja na questão das cotas raciais ou nas diversas cotas. Então, isso é uma pergunta que tem um leque muito grande para a resposta, mas eu gostaria de sintetizar aqui para você nesse ponto. A nossa juventude é responsável pela imagem a qual ela quer passar para a sociedade. E isso é muito importante, cada jovem poder refletir sobre essa pergunta que você fez agora e poder imaginar e poder refletir sobre a imagem que ele, como indivíduo, como ser jovem dessa nossa sociedade atual, ele está passando para aquelas pessoas a quais ele quer ser recebida no futuro muito breve. E para você, quais são os maiores desafios e avanços obtidos pelos jovens atualmente? Andressa, a gente precisa elencar aqui alguns avanços que a nossa juventude, não somente a de hoje, mas que a juventude dos últimos anos vem trabalhando para conquistar espaço, já conseguiu. Nós temos hoje, aí desde uma identidade juvenil, que aqui no nosso estado, de certa forma, é válida e ganha força com os incentivos do governo.
nós precisamos entender que existem outros avanços, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos aí o primeiro emprego, que também é um avanço, que as brigas dos movimentos jovens conseguiu com o passar do tempo, dentre diversas outras. E aí eu acredito que respondi a tua pergunta nesse momento, que é o que a juventude de hoje conquistou, não é isso? Isso. Pois é, eu acredito que respondi quanto a isso. A inserção ao primeiro emprego, ao respeito à meia passagem, a validade da carteira estudantil e também da identidade jovem, que aqui no nosso estado é válida e é até fortalecida pelo próprio governo do estado, dentre tantas outras. Mas o mais importante nessa sua pergunta que eu quero trazer aqui é o que nós estamos conquistando para o dia de amanhã. Quais são as lutas que hoje nós estamos travando para colher amanhã? Porque o processo de luta, o processo de conquista, ele é algo que ele até transcende o tempo, transcende as gerações. Então, se hoje nós estamos colhendo isso, é porque lá atrás outras pessoas brigaram por esses direitos que hoje a gente está tendo. E aí o que é que a nossa juventude de hoje, ela está brigando para deixar como legado, tanto para que a gente possa se usufruir, como também deixar como legado para as gerações que estão vindo aí atrás. Muito bem. Mas e você, pretende indicar seu nome para as eleições de 2020? Pretendo, na verdade, como já se passou o processo eleitoral, nós já indicamos, né, já estamos aguardando aí o processo burocrático do Tribunal Regional Eleitoral para que registre a nossa candidatura e que a gente possa estar aí pleiteando por uma vaga no Legislativo de Floriano, né, uma vaga de vereador. Me pegou de surpresa, de certa forma, a tua pergunta, não pensei que fosse chegar a tal ponto, mas eu queria trazer aqui como reflexão a questão do jovem na política, porque é muito importante a gente poder debater esses assuntos dentro do cenário político, porque tudo isso, querendo ou não, são brigas políticas que são travadas. E aqui eu quero fazer uma diferença muito importante, que se brigar politicamente não quer dizer que se tem agremiação política, se tem um partido definido. As brigas de políticas públicas, que são essas que a gente está tratando até esse momento, são brigas que independem de qualquer outra questão partidária. Hoje, eu sou filiado a um partido político, porque a nossa lei ela exige que a gente seja filiado para concorrer ao pleito eleitoral, então eu sou filiado. Mas até então a nossa discussão está sendo norteada por questões de políticas públicas de juventude, não por políticas partidárias. Mas eu fico feliz com a tua pergunta, porque é muito importante que os jovens possam passar a discutir a importância e a validade do voto deles para o momento em que a gente está vivendo e para o momento futuro das próximas gerações. Avante. Já você considera a juventude contemporânea individualista? Você acha que as tecnologias, as redes sociais interferem nesse comportamento? De forma muito objetiva, sim. Agora, decorrendo sobre a resposta, a gente precisa entender até onde esse sim é englobado. A nossa juventude, ela dá hoje sinais de individualismo que chega a preocupar. Hoje a gente tem uma facilidade do acesso à internet e há inúmeros aplicativos que hoje terminam prendendo a nossa atenção e que já são alvos de discussões por toda aí diversas categorias, tanto a categoria médica, psiquiátrica, sociológica, filosófica, uma série de áreas discute hoje a questão do individualismo que a gente tem, principalmente decorrente do acesso desenfreado à internet. Então, quando você me pergunta isso, a minha resposta de forma muito objetiva é sim. Estamos vivendo uma sociedade que acha que é autossuficiente, o que, na minha opinião, é um engano muito grande. E o que você acha que devemos fazer para mudar essa situação? Eu acho que, para começar, a gente deve valorizar as pessoas que estão próximas.
A gente deve valorizar a nossa família, aos nossos amigos. A gente deve priorizar, principalmente quando a gente está numa roda de amigos, a conversa presencial. Porque hoje em dia é comum a gente ir para um restaurante, ir para um barzinho, até mesmo dentro do universo acadêmico, dentro da sala de aula, a gente vê muitas pessoas e todas com o seu celular na mão, todas ali trabalhando por meio do seu aplicativo. Às vezes até estão conversando entre si por meio de um grupo, mas não estão se dando o prazer de uma conversa, de uma prosa, como se dizia antigamente, de uma prosa ali, presencial, de você valorizar as pessoas que estão ali próximas. Então, eu acredito que, inicialmente, a gente deve priorizar as pessoas que estão próximas. A gente deve dar atenção, a gente deve ficar alerta ao que aquela outra pessoa quer expressar, ao momento que a outra pessoa está vivendo, porque isso, lá na frente a gente vai ver, não tem preço que pague, não tem tecnologia que cubra, não tem nada que possa pagar o preço do prazer de uma conversa presencial, de um momento com alguém que de fato você pode trocar experiências, tanto para aprender quanto para ensinar. É verdade. Mas o que você acha que mais estimula os jovens a deixarem os estudos? Andressa, são inúmeros fatores. Eu não poderia aqui te elencar apenas um, são inúmeros. Acredito que um deles é a própria importância dos estudos dado por uma base familiar. É muito importante que a gente possa trazer aqui dados estatísticos em que a maioria dos jovens que deixam os estudos, seja para o mercado de trabalho, ou seja, meramente porque não quer mais bater cabeça com os estudos, porque não vê os estudos como algo importante, quase que sempre, isso são dados estatísticos, não vou me lembrar aqui o número, nem o instituto nesse momento, mas poderia te trazer depois. Estatisticamente, são pessoas que não têm uma base familiar sólida. São pessoas que não têm, que não conseguem incorporar durante a sua juventude, durante a sua adolescência, a importância do estudo para formar não somente cidadãos, como também para inserir esse jovem no mercado de trabalho, para que ele possa construir uma família já sólida, independente dele ter tido ou não, uma família já sólida, que possa zelar pelos princípios e que possa atribuir todo o seu sucesso a uma base educacional valorosa, que ele conseguiu ter aí durante os anos. Muito interessante seu ponto de vista. Considerando todo o seu interesse em prol da juventude, qual o poder que nós jovens possuímos em mãos? Todos. É porque quando a gente é jovem, e eu te falo isso, Andressa, me inserindo nesse cenário, porque, para quem não conhece, a juventude, ela vai até a faixa etária dos 29 anos. Então, dentro desse limiar, eu também sou jovem, né? Igual a todos que acredito estar aqui nos assistindo. Então, é importante a gente frisar que a juventude tem todo o poder nas suas mãos. Porque ela tem o poder do tempo, ela é jovem, ela tem até mesmo a prerrogativa do erro, porque ela vai ter o tempo para o conserto, ela vai ter o tempo do aprendizado para refazer e fazer direito e fazer melhor. E ela tem também algo que a gente precisa frisar aqui, não somente pelo momento eleitoral que nós estamos vivendo, mas ela tem algo chamado poder do voto. A nossa juventude, ela precisa cada vez mais estar politizada para que ela possa fazer escolhas que venham contribuir com a sociedade melhor. E é importante a gente frisar isso sem trazer para qualquer discussão política partidária, para qualquer discussão tendenciosa. É importante que a gente, de forma neutra, fale o que há muito tempo a gente defende. Os jovens precisam se interessar pela política, precisam se interessar pelas causas sociais e precisam assumir o seu papel decisivo.
Hoje, a gente é conhecedor de que a juventude, ela decide uma eleição, ela decide os rumos de uma cidade, de um estado, de um país. Ela decide os rumos da nossa política. E aí, os nossos jovens, a partir dos 16 anos, eles precisam incorporar essa responsabilidade, entender que eles são protagonistas do próprio papel, da sua própria juventude, da sua própria sociedade, e precisam pensar e escolher as pessoas certas a se colocar no poder. Não apenas pelo oba-oba, não apenas por aquela pessoa que é mais alegre, que é mais divertida, seja lá, ou que é parente, ou que é alguma pessoa próxima, mas sim colocar lá no poder pessoas competentes e pessoas compromissadas com as causas sociais. Disso, Andressa, eu não abro mão. A todas as pessoas que estão nos assistindo agora, por meio da Radiotech, aqui do CTF, da Universidade Federal, a todos que estão tendo acesso, é muito importante que a gente não abra mão do poder que a gente tem, que é decidir por pessoas competentes e compromissadas para que a gente possa ajudá-las a chegar no poder e, após chegar no poder, que a gente possa continuar o nosso papel de cobrar. Isso mesmo, eu concordo com o seu posicionamento. Para encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem para a garotada que nos assiste. Fazer que nem no Jô Soares. Já está acabando, Andressa. Andressa, a minha mensagem aqui foi, eu quero lhe agradecer. Quero agradecer aos coordenadores desse programa, a todos os professores que estão envolvidos. Eu quero agradecer à Universidade Federal, por meio do seu Colégio Técnico de Floriano. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente e a todos que vão assistir esse material depois, de forma offline. E a você, né, pelo convite e pela condução tão bela dessa entrevista. E deixar aqui uma mensagem, que a juventude, ela é um estado de espírito. Eu tenho uma frase que eu costumo usar nas minhas palestras, que eu sempre digo que a juventude, ela seja de idade, seja de ideia ou seja de espírito, não importa. O importante é que a gente possa fazer essa juventude reflorescer a cada novo amanhecer. E aí, deixando isso, Andressa, eu queria pedir para que os jovens possam assumir com responsabilidade o seu papel de juventude. Ser jovem não é apenas ser aventureiro, não é apenas ser, entre aspas, irresponsável. Ser jovem significa você assumir o papel da importância do jovem na nossa sociedade. É uma fase belíssima, é uma fase de descobrimento, é uma fase onde a gente está explorando novos horizontes, mas é preciso que tudo isso seja feito com muita responsabilidade, porque quando menos a gente esperar, a gente está colhendo os frutos dessa juventude. Então é isso, pessoal. Eu e a TV Radiotech agradecemos já pela sua participação. Até a próxima, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like. Obrigado, Andressa.